Olá, gente que gosta e acompanha o futebol goiano, um abraço a vocês, todo mundo aí, ou grande parte, né, da população aí em quarentena, e em quarentena por conta da ameaça, e ameaça seríssima do coronavírus. Isso também mudou a rotina dos clubes de futebol, que estão, assim como grande parte da sociedade, paralisados neste momento, e isso gera vários efeitos colaterais. Um deles, a queda brusca de receita dos clubes, a falta de jogos, a falta de visualização dessas equipes, além da... Isso gera um transtorno grande, como por exemplo, pagamento de salários. E os clubes brasileiros tentaram, especialmente os times da Série A, né, eles tentaram um acordo com o sindicato dos jogadores para a redução dos salários. Isso não foi possível. E agora os clubes goianos falam em fazer isso, né? ou pelo menos em tentar buscar um acordo para essa situação. No mundo, futebol espanhol, Barcelona já anunciou essa redução, você tem reduções em alguns clubes já pequenos da Inglaterra, você tem nos gigantes Borussia Dortmund e Manchester e Bayern de Munique na Alemanha. Aqui no Brasil, Fortaleza conseguiu um acordo com seus jogadores para uma redução, mas vamos focar aqui nos nossos clubes goianos. Eu acho que isso pode ser feito. E está falando alguém aqui que é um defensor da classe trabalhadora do Brasil. Eu só acho que você precisa ter uma leitura do momento que se está passando. Nós estamos passando por uma situação cuja nossa principal missão, eu diria, é chegar vivos ao fim deste momento. Eu sei que muitos colocam isso como uma situação praticamente certa, né? Fala-se em mortes, só imagina a morte do outro. Mas é uma pandemia de uma doença perigosa, uma doença que não tem remédio, a gente só conta como aliado os nossos anticorpos, né, para combatê-la. Então, uma doença que está já matou aí praticamente 20 mil pessoas no mundo todo. Alguns países estão castigados por ela, como a Itália e a Espanha. A China já passou por um momento difícil, os Estados Unidos começam a entrar neste momento difícil, e tudo leva a crer que o Brasil também passará nas próximas semanas por semanas tristes, por semanas pesadas. Então, com esse objetivo, né, de chegar vivos ao fim deste período, né, até que se desenvolva uma vacina, até que a gente crie uma resistência natural a este vírus, a sobrevivência é o principal fato. Então, eu não vejo como absurda a ideia de se reduzir salários de jogadores que têm valores astronômicos, valores muito acima da realidade do brasileiro. Vamos pegar aqui o caso de Goiás e Atlético. São clubes que pagam salários para a maioria dos seus jogadores, a maioria dos jogadores dos elencos desses dois clubes recebem valores bem acima da realidade do trabalhador brasileiro. Você vai encontrar aí nessas folhas pagamentos de 30 mil reais, 20 mil reais, 40 mil reais, 100 mil reais, no caso do Goiás. Então, não é absurdo você pedir que durante a paralisação, um cara que ganha 100 mil reais passe a ganhar 50, 60 mil. Ele não vai passar fome ganhando 50 mil reais por mês. Ele não vai passar necessidades ganhando 30, 40 mil reais por mês, né? Eu sou contra esses cortes para jogadores que ganham 4 mil, 3 mil, 2.500. Como é que você vai fazer um corte para esse cara? Você vai colocar ele em situação difícil. No Vila, talvez você tenha 3 ou 4 jogadores que seja possível fazer algum ajuste. Porque o cara fica um salário ali de uns 6, 7 mil reais.
Mas no caso do Goiás e do Atlético, é perfeitamente possível você fazer essa redução por este período, porque é um momento que todo mundo está perdendo alguma coisa. Você que está ouvindo esse vídeo, ou vendo, né, provavelmente você está perdendo alguma coisa. Você está sendo, de alguma forma, atingido por essa pandemia. Mas você está vivo, né? Que é isso que mais vale. Então, eu acho perfeitamente plausível essa tentativa dos clubes. E acho que cabe aos jogadores, a estes jogadores que têm altos salários, a estes jogadores que ganham valores, que metade destes valores não vai comprometer em nada o seu, a sua sobrevivência. Eu acho que cabe um bom senso neste momento. Por isso que eu acredito que essas medidas, essas decisões devem ser tomadas após diálogo. Não deve ser uma determinação da justiça, de algo assim, mas diálogo. Diálogo em busca do bom senso, em busca de buscar uma compreensão por parte desses jogadores. Porque neste momento todo mundo tem que fazer algum tipo de sacrifício. E o deles, convenhamos, é do sacrifício, não está entre os mais difíceis. Tem gente que está dentro de casa, tem pessoas aí que são autônomas, que estão dentro de casa sem saber, por exemplo, o que vai comer na semana que vem. Este é o verdadeiro sacrifício. Então, tomara que os clubes consigam, né, fazer aí esses acordos e que, no caso dos altos salários, que consigam ter aí um abatimento, pelo menos durante esta paralisação. Quando retornar os jogos, retornar as exibições na TV, retornar as receitas, aí o contrato volta ao normal, porque foi um acordo firmado entre jogadores e clubes. E para você, torcedor, os clubes estão certos em buscar essa redução? Os jogadores devem ceder? Como é que você vê essa situação? Opine aí no vídeo. Vamos sempre fazer desse espaço um local de debate e debate saudável. Abraço a todos vocês e até a próxima.